Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui fazer hoje o versus destes 3 jogos aqui da trilogia do Reino Ocidental, do West Kingdom, e vamos fazer aqui uma espécie de versus a 3. Aqui um combate entre os 3 jogos. Não é um combate, mas vou falar de algumas das suas características e depois no final falar dos jogos que eu mais gostei, ou do que eu mais gostei dos 3 e porquê. Mas vamos aqui por tópicos. Temática. Basicamente a temática é esta do Reino Ocidental. Eu diria que do ponto de vista temático todos têm algum sentido, não é? Mas aqui o Arquitetos é mais um jogo de gestão de recursos, recolha de recursos e construção. Eu acho que faz sentido aqui no Reino Ocidental, não é? No reino que se quer implementar. E quando falamos aqui de Reino Ocidental, isto claramente tem uma alusão com o Império Franco, que é a associação ao Carlos Magno e depois aos reinos posteriores, em que foi quase um revivalismo de algumas coisas do Império Romano, aqui já numa abordagem medieval, em que teve que se construir muitos edifícios e construir instituições. Portanto, tudo isto tem essa lógica e também defender, obviamente, este novo império, esta nova realidade política institucional dos vizinhos e a sua própria expansão, porque teve uma expansão muito pronunciada para garantir as novas fronteiras. E pronto, aqui no Arquitetos estamos a fazer a construção e tematicamente acho que isso está bem conjugado, e até o próprio fator dos trabalhadores que andam a recolher os recursos e ainda a possibilidade de serem capturados, que é uma coisa que faz sentido na época porque não era assim tão pouco comum, e é por isso que se implementa o próprio sistema do feudalismo, desta necessidade de proteger os próprios trabalhadores, os camponeses destas forças, às vezes entre senhores e às vezes entre ameaças externas. Aqui no Paladins é supostamente a defesa militar, mas também uma certa construção deste novo território. Tem alguns elementos interessantes da interligação entre a religião e a cultura e a expansão, no entanto eu diria que é mais abstrato do ponto de vista temático. Aqui o Visconde já está mais relacionado com a parte da gestão política e administrativa e palaciana do próprio Império. Portanto, do ponto de vista gradual até está interessante o modo como foram conjugados, e aqui eu diria que tematicamente também faz algum sentido, porque andamos com o Visconde, que é vamos dizer que é um dos nobres em qual o rei delegava poder. Estamos no sistema feudal, em que ele tem que andar pelo território, ou seja, é controlar o território, mas também tem que ter atenção àquilo que são as intrigas palacianas que acontecem na corte principal. Portanto, tudo isso até está bem conjugado do ponto de vista temático. Do ponto de vista da arte gráfica, ela basicamente é semelhante, portanto eu diria que estão todos ao mesmo nível. Eu gosto desta abordagem gráfica, acho que está bem feita. No entanto, do ponto de vista histórico, tem aqui alguns problemas que não estão muito enquadrados com épocas históricas. Portanto, estamos a falar na Alta Idade Média, portanto uma época em que não havia ainda cavaleiros de armaduras brilhantes. Usava-se cota de malha. É apenas um exemplo entre muitos outros que deviam ser aqui representados e às vezes não estão muito corretos. Quanto ao número de jogadores, eu diria que há aqui umas diferenças. O Paladins e o Visconde funcionam bem a 1 e a 2 jogadores, por exemplo, embora possa ir até 3, enquanto o Arquitetos eu acho que é mesmo bom a 4, até às vezes até 5, com a expansão penso que podem pôr 5, porque tem muito mais interações entre jogadores e isso fica muito mais interessante quando tem mais pessoas e as coisas acumulam e interagem entre si. Portanto, este de 3 para cima e este de 1 a 3, mas 2 talvez seja o ideal nestes dois, no Paladins e no Visconde. Quanto aos componentes, os componentes são semelhantes, aliás até houve aqui quase que uma tentativa de usar os mesmos componentes ao longo de toda a trilogia. Acho que está muito bem, miniaturas, os meeples em madeira e os edifícios também, os recursos em madeira também, tentarem simular miniaturas dos recursos, portanto eu acho que está muito bem, acho que sim, está muito bom. Caixas com tamanho pequeno, embora estão aqui a abrir-se porque estavam na vertical, mas elas conseguem se manter com os componentes todos lá dentro, e de notar que aqui o Arquiteto já tem a expansão, portanto isto bem ajeitadinho, cabe lá tudo dentro. Complexidade e curva de aprendizagem, eu diria que provavelmente o Visconde é o mais complexo de todos. E tanto o Arquitetos como o Paladins são relativamente fáceis porque são bastante mais lineares e estamos a repetir mais vezes ações. Não tem tantas exceções como tem, por exemplo, no Visconde, em que tem muitos efeitos permanentes. Já tem aqui o Deck Builder, que é normalmente um mecanismo
que é mais difícil de entrar para quem não tem hábitos de jogar este tipo de jogos. Tem muitas combinações possíveis, tem muita gestão de muitas coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo, e tem também o rondel, portanto tem todas essas coisas, enquanto aqui no Architects é um worker placement de acumulação de recursos, relativamente direto, e no Paladins também é um jogo de progressão em que temos que combinar basicamente cores, em fazer set collections para responder às várias coisas que queremos fazer. Portanto eu diria que o Visconti é mais complexo, estes dois são mais simples, e acho que facilmente se consegue entrar mais no jogo e a curva de aprendizagem não é tão grande. Quanto à duração de jogo, eu diria que eles podem ser jogados mais ou menos durante o mesmo tempo, são jogos que normalmente não vão além da hora e meia, mas tanto aqui o Paladins e o Visconti como podem ser jogados, eu diria, todos podem, não é? Mas eu diria que são mais recomendáveis para serem jogados com menos jogadores, vocês conseguem jogar com menos tempo. E eu diria que o Paladins pode ser aquele que é mais rápido, especialmente jogado a 2, porque lá está, é mais linear. Portanto, eu diria que o Paladins mais rápido, embora o Architects para um jogo de 3, 4 jogadores também é relativamente rápido. Portanto, estes dois eu diria que são mais rápidos, o Visconti um bocadinho mais demorado, porque tem, por exemplo, também mais paralisia de análise com todas as decisões que têm de ser tomadas, embora isto varie muito com a quantidade de jogadores que estão a jogar o jogo. Portanto, o Architects, em relação de número de jogadores e tempo de jogo, talvez seja o mais eficiente, mas talvez seja mais rápido o Paladins se jogarem a 2. Quanto à rejogabilidade, eu diria que todos têm rejogabilidade relativamente elevada. Talvez o Paladins esteja menor. Eu acho que está mesmo a precisar de uma expansão, porque apesar de nós, cada turno, termos cartas diferentes com os meeples de cores diferentes, a nossa progressão e combinação entre as várias ações vai ser sempre a mesma. Portanto, nós podemos definir logo um caminho ótimo de coisas que queremos fazer, embora elas possam ser tapadas, os bónus, no marcador principal, e vão surgir cartas de muralhas e de personagens e de guerreiros que vão mudar os nossos marcadores, mas quase que o sistema de progressão no nosso tabuleiro individual e depois no coletivo é sempre igual. Portanto, eu diria que precisa mesmo de uma expansão. Portanto, a rejogabilidade provavelmente do Paladins é reduzida, depois virá do Architects, mas eu diria porque já tem a expansão, já muda um pouco isso, porque tem mais edifícios e mais coisas, mas aquela que provavelmente é a maior rejogabilidade é mesmo a do Visconti, porque tem várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, depende muito das cartas que vão saindo, quer das cartas de pontuadores, quer das cartas dos vossos próprios personagens que têm muitas habilidades. Portanto, eu diria que do ponto de vista da rejogabilidade, maior o Visconti, a seguir o Architects e depois o Paladins. Quanto a preço e acessibilidade, eles estão praticamente todos pelo mesmo preço, embora eu acho que o Architects seja mais barato. No entanto, para este tipo de jogo, eu acho que o preço está adequado. Eu penso que isto se consegue comprar por cerca de 40 e tal euros. 45 talvez seja o preço mais normal, aproveitando uma promoção ou um sítio que tenha um melhor preço. Portanto, acho que é um preço adequado para o tipo de jogo que é. Estamos a falar já de Eurogames de complexidade média, embora o Visconti possa ser um bocadinho mais pesado do que os outros, mas complexidade média, um preço acessível, boas caixas, bons componentes, boas experiências de jogos, e estão para sair mais expansões. Portanto, se vocês gostarem dos jogos, têm a possibilidade de comprar mais essas expansões para os melhorar e para ter mais possibilidades e mais rejogabilidade do próprio jogo. Portanto, por vezes é também importante saber se o jogo tem mais expansões, para saber se nós queremos, se gostarmos muito do jogo, queremos continuar a apostar nesse jogo. Isso para algumas pessoas faz sentido. Do ponto de vista final, então resta dar a minha opinião, quais são os meus preferidos. Eu gosto de todos, mas aquilo que eu gosto mais, e vou destacar o que eu gosto mais, não vou ordenar, vou para os outros dois ao mesmo nível, é do Architects, especialmente pelas interações. Eu acho que os outros jogos são os jogos típicos de otimização, de conjugação, motores de produção, combinações entre cartas e recursos, mas o Architects tem estas interações entre jogadores, de poder capturar os jogadores dos outros, poder aproveitar as acumulações dos nossos próprios, e eu gosto muito dessa sensação de acumulação, de poder fazer cada vez mais, mas de poder interagir com os outros, ficar com os trabalhadores, ficar aquela tensão, será que os vamos vender, será que os vamos ficar com eles e eles vão ter que gastar mais dinheiro para os libertar. Eu acho que isso é muito, muito interessante, e o próprio desenrolar do jogo depende muito daquilo que são as ações dos jogadores. Também é assim nos outros, mas eu aqui no Arquiteto sinto muita tensão. Portanto, de todos, aqui
o Architects é o meu preferido, embora eu goste dos três. Portanto, este aqui especialmente pelas interações e porque me traz também uma experiência familiar destes worker placements de acumulação e de construção que eu tendo a gostar mais neste tipo de jogos. Portanto, fica aqui este versus a 3 com aquele que é o meu preferido, mas de um conjunto de jogos que são todos eles muito bons. E vamos ver que tipo de trilogias novas vão surgir, porque de certeza que vão surgir coisas novas dos mesmos autores, mesmas editoras e provavelmente até o mesmo ilustrador. Portanto, vamos ver o que é que vem por aí. Pronto, fica aqui esta análise dos 3 jogos e fico à espera dos vossos comentários também e sugestões. Vamos interagindo também e vemo-nos por aí. Deus!